Defesa do ex-presidente Lula entrega passaporte dele à Polícia Federal, cumprindo decisão da Justiça que o proibiu de deixar o país. E você vai ver também. Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, nega liminar para suspender cumprimento da pena de fazendeiro condenado a 115 anos de prisão por chacina em Minas Gerais. Negado o novo pedido de liberdade apresentado pela defesa do deputado federal Paulo Maluf. As ações que tramitam na Justiça 5 anos depois da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que deixou 242 mortos e mais de 600 feridos. E quais os direitos do consumidor em caso de atraso na entrega de imóveis comprados na planta? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, proibiu o ex-presidente Lula de deixar o país e ordenou que ele entregue o passaporte à Polícia Federal. O advogado dele, Cristiano Zanin Martins, chegou à sede da Polícia Federal em São Paulo por volta das 10h30 da manhã de hoje para fazer a entrega. Vamos saber o motivo dessa decisão do magistrado com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O ex-presidente tinha uma viagem agendada para esta sexta-feira à Etiópia, onde participaria de um encontro da União Africana. Na decisão, segundo a defesa de Lula, o ex-presidente tem o direito de ir e vir assegurado até que o julgamento, essa condenação, transite em julgado. Mas mesmo assim cumpriu e entregou o passaporte agora há pouco. Na determinação da Justiça Federal aqui em Brasília, é no âmbito da Operação Zelotes, que investiga um suposto tráfico de influências de Lula na compra de aviões militares suecos. Érica. Obrigada, Evne, pelas informações. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade de um empresário preso na Operação Torrentes da Polícia Federal. Ítalo Henrique Silva Jaques é acusado de falsidade ideológica, desvio de recursos, pagamento e recebimento de vantagem indevida por agentes públicos vinculados à Casa Militar de Pernambuco e fraude em processos de licitações. A defesa do empresário entrou com recurso no STJ pedindo revogação da prisão preventiva, alegando ilegalidade da prisão cautelar por ausência de fundamentação idônea e destacou que não haveria elementos suficientes para justificar a medida. Alegou ainda que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, porque haveria dúvida sobre a autoria da prática dos delitos. A presidência do STJ negou o recurso e considerou que há risco concreto de que o investigado, caso solto, volte a praticar os crimes, destrua provas e intimide testemunhas. Além disso, segundo a decisão, há fortes indícios de que o empresário vem cometendo os crimes há 7 anos. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado pela 5ª turma do STJ. Um empregado dos Correios conseguiu anular um processo administrativo que resultou na suspensão dele por 15 dias. Como o trabalhador foi promovido por merecimento enquanto era investigado por uma falta grave, o TST entendeu que houve perdão tácito. O fato ocorreu em janeiro de 2012, quando o empregado atuava como gerente de um centro de distribuições dos Correios. Uma sindicância da empresa apurou que ele sabia do desvio de uma carga, mas não investigou os motivos da falha nem comunicou o fato ao superior hierárquico, para não perder uma premiação interna. O trabalhador foi suspenso por 15 dias, mas recorreu à Justiça. O Tribunal Regional do Trabalho de Porto Alegre aceitou o recurso e determinou a anulação do processo administrativo. A decisão levou em conta a permanência do trabalhador no cargo e a nomeação dele para outra função de gerência no ano seguinte, mesmo depois de ter sido aberto o processo administrativo. A ficha profissional dele na empresa também incluía promoções por mérito e antiguidade, o que, segundo o TRT, permite concluir que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos estava satisfeita com o desempenho do empregado. No recurso ao TST, os Correios argumentaram que, durante a sindicância, o trabalhador foi mantido no cargo em respeito aos princípios da legalidade e da presunção da inocência. Mas os ministros da 8ª turma do TST concordaram com o entendimento do TRT da 4ª região de que houve perdão tácito e, por unanimidade, rejeitaram o recurso dos Correios. O processo disciplinar contra o trabalhador também deverá ser suspenso.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, rejeitou o pedido de liminar feito pela defesa do fazendeiro Adriano Chafique, condenado a 115 anos de prisão pela chacina ocorrida em Felisburgo, Minas Gerais. Ele queria suspender a execução provisória da pena. Segundo a ministra, não há razão que justifique a análise de urgência nesse caso durante as férias coletivas dos ministros. O fazendeiro foi condenado em 2013 por envolvimento no homicídio de 5 pessoas e tentativa de homicídio de outras 8 em 2004 em um ataque à ocupação por trabalhadores sem terra na fazenda dele, em Felisburgo, no Vale do Jequitinhonha. A condenação foi mantida pelas demais instâncias. Ao negar o pedido de liminar, a ministra também encaminhou o processo ao relator, o ministro Celso de Mello. Desembargador Jesuíno Rissato, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nega novo pedido de liberdade apresentado pela defesa do deputado federal Paulo Maluf. Gabriel Cefrei tem uns detalhes dessa decisão para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Falta de segurança, estrutura e tratamento inadequado. Esses foram os argumentos apresentados pela defesa de Paulo Maluf para tentar tirar o deputado federal da prisão. Por questões de saúde e também da idade avançada, 86 anos, os advogados queriam que Maluf cumprisse a prisão em regime domiciliar. A Vara de Execuções Penais já havia negado esse pedido. Agora, o desembargador do TJDFT, Jesuíno Rissato, também negou a prisão domiciliar a Maluf. De acordo com o desembargador, somente pessoas que ainda não foram condenadas podem ficar em prisão domiciliar. Destacou também que há uma equipe prestando auxílio ao deputado federal dentro do presídio e entendeu que não há caráter de urgência em conceder a medida cautelar. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. Quais os direitos do consumidor em caso de atraso na entrega de imóveis comprados na planta? Voltamos em instantes. Informativo de jurisprudência do STJ destaca a decisão que reconhece dano moral presumido em caso de um corpo estranho em alimento industrializado, mesmo que não tenha havido a ingestão. O informativo de jurisprudência traz as decisões mais relevantes do tribunal em uma versão organizada por ramos do direito, publicada eletronicamente. A edição 616 do informativo traz 14 decisões, com destaque para 2 julgados. O primeiro destaque é do ministro Sérgio Coquino, da primeira turma, sobre a ilegitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação civil pública que questione a tramitação legislativa do plano diretor. Outra decisão que é interessante é da ministra Nancy Andrighi, da terceira turma, que ela trata da natureza do dano moral no caso de simplesmente colocar um alimento com objeto estranho, um alimento industrializado com objeto estranho na boca, que já configuraria o dano moral. Para ter acesso ao conteúdo do informativo exclusivamente eletrônico, basta acessar o site do STJ e clicar no ícone Jurisprudência. O material é publicado a cada 15 dias na página do STJ. A ideia é divulgar teses de relevância firmadas em julgamentos do tribunal com maior interesse no meio jurídico. Essas decisões mais recentes, especialmente decisões tomadas em recursos repetitivos, são informadas no informativo e é um material que tem maior número de acessos. Então, nós trabalhamos com cerca de 300 mil acessos por mês. E isso mostra como a informação está chegando para o público especializado. Criado em 1998, o informativo passa por atualizações periodicamente. E a equipe já está trabalhando novidades para 2018. Nós estamos trabalhando para trazer informações cada vez mais recentes para o usuário. Estamos estudando algumas alternativas, dentro das limitações que nós temos, mas acreditamos que até a metade do ano nós teremos alguma novidade aí para o público em geral. Depois de comprar a casa própria, a entrega das chaves é o que o proprietário mais espera, Só que em alguns casos o atraso do imóvel supera o prazo estipulado em contrato, geralmente de 6 meses. O que fazer em situações como essa? É possível pedir indenização, alterar cláusulas do contrato? Veja na reportagem. A casa própria é um sonho de muita gente. Com a Helena, não foi diferente. A militar pegou todas as economias e decidiu comprar um apartamento. Escolheu neste prédio, que na época ainda estava em construção. Só que na data marcada para receber as chaves do imóvel, um problemão. Em 2000
2011, em março, não entregaram. No final de 2011 também não entregaram. Aí eu entrei na justiça. Ficou 14 meses para fazer a entrega. Todo mundo espera a sua casa com uma grande ansiedade, né? E você saber que às vezes está ali, só porque não deu um habite, se eles não podem te entregar, e você vai lá, visita, tem a vontade de mudar, é desgastante. O prazo padrão das construtoras, estipulado em contrato para atrasos na entrega de um imóvel, é de 6 meses. Esse período é uma garantia caso ocorra algum imprevisto no andamento das obras. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta, em regra, não dá ao comprador o direito de receber pagamento de dano moral da construtora responsável pela obra. Mas no caso da Helena, que se preparava para alugar o novo apartamento, o atraso de 14 meses significou um enorme prejuízo. E foi exatamente isso que ela pleiteou na justiça. O juiz, ele argumentou que se eu tivesse com o imóvel alugado, eu teria esse valor de retorno. E como não estavam ainda na minha mão, à espera, ele julgou prudente a causa de 20 mil. Na compra de um imóvel na planta é comum a assinatura de um contrato de adesão, onde não se permite a negociação das cláusulas. A dica é ficar atento antes mesmo de assinar o documento. Ou o comprador aceita e compra o imóvel daquela condição, ou não aceita e não compra, né? Mas não significa que sejam cláusulas justas. Elas são perfeitamente questionáveis em juízo. Em casos como o de Helena, o Código de Defesa do Consumidor considera a responsabilidade objetiva da construtora, que deve assumir a reparação dos danos causados aos compradores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Independe dessa justificativa. Às vezes as construtoras falam que tem algum problema burocrático ou uma questão de mão de obra, mas isso não interfere em relação à responsabilidade. Então, gerou o dever de indenizar a partir desse atraso. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Antônio Marcos da Silva, que é especialista em direito imobiliário. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Atraso na compra de imóvel na planta é uma das coisas que a gente mais vê por aí, né? E tem casos que esse atraso supere muito, né, a expectativa da pessoa e também o que foi acordado. Se acontecer algum problema aí na compra do imóvel por parte da construtora, da incorporadora, qual é o primeiro passo a se fazer? Então, no contrato e também pelo entendimento da Justiça, o comprador tem direito a reclamar depois dos 180 dias. Né? Ou seja, a construtora tem 180 dias e esses 180 dias são dias corridos e não dias úteis, né? Porque existem construtoras que querem aplicar os dias úteis só, ou seja, aí aumentaria para 9 meses, por exemplo. Né? Então, o entendimento da jurisprudência é que seja 180 dias corridos. Então, o primeiro passo é se observar esse tempo de carência. Isso. E se ultrapassar esses 180 dias? Pois é, aí se ultrapassar, dependendo da dinâmica da obra, você vai verificar se a obra está saindo, eventualmente pode demorar um pouquinho mais, né? Logicamente, se demorar, seja qualquer tanto de dias, meses que demorar, isso vai gerar indenização para você, né? Então, é importante o consumidor ir ao local da obra, conversar com a construtora, conversar com demais compradores daquele empreendimento e se verificar que não se resolve, ou mesmo que ele não queira esperar o tempo da demora, ele pode ingressar com ação judicial. O acordo é sempre a melhor via aí antes de entrar na justiça, até porque a justiça sofre com um montante gigantesco de processos aí, né? É possível negociar antes mesmo? O próprio comprador tem uma tolerância a mais, que se sente 180 dias aí, esperar mais um pouquinho para finalizar? É possível, se ele não estiver necessitando do imóvel, ele pode esperar. A negociação com a construtora é difícil para que o comprador ele inicie essa conversa, a não ser que ele esteja amparado com um profissional, um advogado especialista na área que vai orientar ele, né? Porque existe aí um desequilíbrio. A construtora, essa é a expertise dela, né? E o comprador geralmente é um consumidor que não tem noção dos seus direitos, né? Então é interessante que pelo menos ele consulte um advogado, o advogado faça o estudo para verificar os direitos que ele tem. Até mesmo porque algumas cláusulas contratuais são abusivas. Né? Então, na justiça ou mesmo o advogado vai orientar que essas cláusulas sejam anuladas.
Quer dizer, se tiver alguma cláusula aí que for abusiva, o advogado pode orientar e mesmo depois de ter assinado o contrato, ele pode questionar isso? Pode, porque as cláusulas leoninas, né, todas elas são passíveis de alteração, né? A gente vê isso diariamente na Justiça, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor foi uma vitória dos consumidores de um modo geral, da sociedade de um modo geral. Então, o Código de Defesa do Consumidor é bem no sentido de proteger o consumidor em razão do poder econômico mesmo, como eu te falei, da expertise da construtora. Então, nesse caso específico, né? Então, existe essa proteção e a Justiça tem dado ganho de causa aos consumidores. Doutor, como funciona o distrato hoje? Em que caso se pode pedir o distrato? Então, o distrato, nós temos dois caminhos, né? Naquele caso em que não há uma culpa da construtora, por exemplo, né, e o consumidor queira rescindir por uma série de questões, mesmo incapacidade de pagamento, enfim, ele mudar de opinião quanto à aquisição do imóvel, ele pode pedir a rescisão. Nesse caso, o entendimento da jurisprudência é que o consumidor vai perder 10% do valor total atualizado Só 10%. do que ele pagou. No caso de culpa da construtora, como por exemplo, o que a gente vê muito atrás da entrega da obra, o consumidor terá direito a 100% do que ele pagou atualizado. É interessante no caso da rescisão, quando o consumidor vai fazer a rescisão direto com a construtora costuma não atualizar o valor que ele tem a receber. Então é necessário fazer a atualização. E muitas vezes também a construtora quer reter um valor de 30% até 50% do que o comprador pagou. Também não pode aceitar, principalmente se for atraso pela construtora. Ele tem direito a receber tudo que ele pagou. Além disso, por cada mês de atraso, ele tem direito a multa contratual e lucros cessantes. Quer dizer, tem que ficar muito atento, né, na hora de firmar o contrato e saber os seus direitos direitinho. Exatamente. É importante o consumidor saber que a Justiça tem dado ganho de causa a ele. Então, ele tem que ficar atento, buscar os seus direitos e não aceitar qualquer acordo que eventualmente está o prejudicando, até mesmo sem o conhecimento dele. Né? E mesmo que ele faça o acordo, ele pode depois, se ele fizer um distrato, mesmo assim ele pode buscar a Justiça para rever esse distrato. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Antônio Marcos Silva, que é advogado e conversou com a gente a respeito dos contratos de imóveis na planta. Obrigada, doutor. Até uma próxima. A inflação acumulada no ano passado ficou abaixo do esperado pelo Comitê Monetário Nacional, segundo o levantamento do IBGE. O principal motivo foi a queda no preço dos alimentos. Essa é a menor porcentagem desde 1999, ano em que o governo começou a definir metas para a inflação. Nas prateleiras dos supermercados, o preço de alguns alimentos caiu no ano passado, em comparação com 2016 e com o início deste ano. Quando vai às compras, a dona Mari não dispensa uma boa pesquisa. Hoje eu cheguei aqui nesse supermercado, tinha alface orgânica por R$ 1,99, vou levando. Essa deflação é considerada positiva pelos especialistas. O reflexo disso aparece no índice de preços ao consumidor amplo, que registrou o menor índice desde 1999, ficando em 2,5%. Em 2016, por exemplo, a porcentagem foi a mais alta desde que o governo começou a estabelecer as metas. Ela ficou em 16,79%. A queda da inflação, combinado com a queda da taxa de juros e outros fatores, propiciou a retomada da economia através do aumento do poder de compra. Se a inflação cai, o poder de compra aumenta, o consumo aumenta, o consumo aumentando, a economia retomou o seu rumo após 2 anos de recessão. Na contramão da queda nos preços dos alimentos, os vilões da inflação em 2017 foram o botijão de gás, os planos de saúde, mensalidades das creches, o gás encanado e a taxa de água e esgoto. Esta advogada especialista em direito tributário considera a deflação pontual e transitória, mas ressalta, é preciso o mercado ficar atento para que ela não traga resultados negativos a toda a economia. Se essa tendência permanecer, pode ter um efeito inverso, pode prejudicar a economia, até porque os consumidores
podem reduzir consumo para aplicar recursos em investimentos. E com isso, pode também cair, no caso, certo? A renda das empresas, dos empreendedores. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. As ações que tramitam na Justiça 5 anos depois da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que deixou 242 mortos e mais de 600 feridos. A gente volta já já. 5 anos se passaram desde o dia em que a Boate Kiss foi palco de uma tragédia que matou 242 pessoas e feriu outras 600 em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. Veja agora como estão as ações que tramitam na Justiça. O incêndio que ocorreu durante a celebração de uma festa universitária já resultou na condenação de 3 bombeiros. 2 pela Justiça Militar por descumprir a lei de expedição de alvarás. E o terceiro foi sentenciado pela Justiça Comum por fraude processual. Até hoje, a Justiça recebeu mais de 370 ações com pedidos de indenização de familiares de vítimas e de sobreviventes. Dessas, 250 ainda estão em andamento e 20 processos já foram julgados. Em 2013, a Polícia Civil concluiu o inquérito com 16 indiciados. Entre eles, os donos da boate e músicos que se apresentavam no dia do incêndio. No dia 27 de janeiro de 2013, a banda Gurizada Fandangueira subia ao palco por volta de 2 horas da manhã. No show, um sinalizador para efeitos pirotécnicos foi acionado e atingiu o teto do local, que era feito com revestimento de espuma, o que provocou o incêndio. O fogo se alastrou rapidamente. Seguranças impediram a saída de quem tentava sair da boate. A casa tinha capacidade para 691 pessoas, mas, segundo a polícia, cerca de 1.300 estavam no local, que não tinha saída de emergência. Quem nunca perdeu a bula de um remédio? O problema é tomar o medicamento sem ler informações importantes. Para auxiliar pacientes, farmacêuticos e médicos, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária disponibiliza na internet um bulário eletrônico. Com cliques rápidos é possível qualquer pessoa ter acesso a informações de mais de 7.000 medicamentos. Além do princípio ativo dos remédios, o bulário eletrônico também informa o fabricante, número de registro de cada produto e a legislação da área da saúde. Tem a bula do paciente e a bula do profissional de saúde. A bula do paciente ela é composta de perguntas e respostas numa linguagem mais acessível que a gente acha que os pacientes vão entender melhor. E se o profissional de saúde que está te acompanhando tiver alguma dúvida em relação ao medicamento que você está tomando, também tem a bula do profissional de saúde. É importante lembrar que não necessariamente o medicamento só tem uma bula, ele pode ter mais de uma bula. E a informação que você está procurando pode estar no arquivo mais para baixo. Então você entra no bulário, procura o medicamento e lê todos os arquivos que tem, que provavelmente você vai achar essa informação lá. Com os dados dos medicamentos publicados na rede mundial de computadores, os antigos livros com as informações sobre os remédios, muito comuns nas farmácias, já começaram a ser descartados. Agora a consulta pode ser feita de forma gratuita no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A inclusão das informações dos remédios no bulário eletrônico é obrigatória para que ele seja comercializado no Brasil. Mas antes disso, é preciso passar por todos os testes e ser registrado pela Anvisa. Quando há um novo medicamento, a Anvisa já tem um protocolo inicial prevendo que tipo de medicamentos são autorizados no Brasil. Primeiro ponto, você não pode produzir um medicamento que não tem uma prévia autorização de princípio ativo. Então, se esse princípio ativo ele é autorizado, a partir da pesquisa da efetividade do medicamento é formado esse bulário e a construção dele dentro de um protocolo que autoriza o medicamento a ser vendido para o consumidor. Nas ruas, a população aprova a publicação das bulas na internet e sabe bem da importância de ler as informações antes de tomar os remédios. Tem que ter todas as informações possíveis na bula, né? Porque é ali que a gente vai, né, procurar de imediato, né, se acontecer alguma coisa, né? Eu leio. Eu costumo ler, sim, porque nem todas as informações o médico passa para a gente. O Tribunal Superior Eleitoral já colocou no ar a nova versão da Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral. Para ter acesso ao acervo, basta entrar na página tse.jus.br, clicar na aba O TSE, ir em Cultura e História, depois é só acessar o link que leva para a página da Biblioteca Digital. Aqui, o internauta encontra 3.670 publicações,
Desde periódicos e artigos escritos por ministros e servidores da Justiça Eleitoral, até estudos da Escola Judiciária Eleitoral. A nova versão da Biblioteca Digital conta com a colaboração dos tribunais regionais eleitorais. Além de possibilitar a consulta ao acervo por smartphones e tablets, conta com um novo design, elaborado para garantir mais facilidade ao internauta no acesso às informações da Biblioteca Digital. Educação sustentável. A atitude começa na economia de papel, reciclagem de livros usados e um olhar contra o desperdício, inclusive na hora da merenda. O Meio Ambiente por Inteiro desta semana mostra até mesmo tintas feitas com terra. O programa é amanhã, ao 12:30. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e um excelente fim de semana.